Boa noite a todas e todos. Como eu tenho apresentação, eu prefiro falar de pé, que eu falo mais rápido, controle meu tempo, que se deixar eu falo 2 horas aqui. É uma honra, parabéns CICEJUF pela organização, uma honra dividir a mesa com meus companheiros de mesa, uma honra ter aqui meus amigos e amigas do Núcleo da Auditoria Cidadã, aqui no Rio, vários aqui presentes, muito grata. E uma honra ter parentes meus aqui também. Estou vendo o Pedro ali, muito grata, minha família também é aguerrida, tá aí. Ó, eu preparei para vocês um pouco da conjuntura, porque quando eu vi o nome dos palestrantes, eu falei assim, a reforma, o pessoal vai discutir como é que nós da Auditoria Cidadã vamos contribuir para esse debate. Eu queria contribuir trazendo dados da conjuntura em que essa reforma surge. Nós estamos numa conjuntura de crise. Mas que crise é essa? Como que o Brasil entrou nessa crise? Essa crise aqui do Brasil não tem nada a ver com a crise que afetou a economia americana em 2008, com a crise que afetou a Europa a partir de 2010. Lá houve quebra de banco. Todo mundo lembra que o Lehman Brothers quebrou e que os demais não quebraram, porque o Banco Central americano injetou nada menos do que 16 trilhões de dólares, mais de um PIB americano foi injetado nos bancos. E a crise lá era provocada pelos derivativos, aquela coisa toda. O que provocou a crise aqui no Brasil? Os fatores que provocam crise são esses aí, ó. Quebra de bancos. Aqui no Brasil, os bancos estão lucrando como em nenhum outro lugar do planeta. Adoecimento da população. Alguma peste que impediu o nosso povo de trabalhar, tivemos isso? Não. Apesar da exploração, nosso povo está ávido para trabalhar. Quebra de safra, tivemos? Também não. Pelo contrário, recordes. E guerra? Também não. Bem que querem fazer uma ali, mas não tem não, graças a Deus. Nós não tivemos aqui nenhum dos fatores. Além disso, essa história de que o Brasil está quebrado e que se não fizer reforma da Previdência não vai ter nem dinheiro para pagar servidores, é mentira. Nós temos em caixa, 4 trilhões de reais. Além de toda a riqueza dessa potência que é o Brasil, tá? Então, nós estamos num cenário de crise. A crise está sendo fabricada, tá? E isso tem um objetivo, porque a crise, nós vamos ver, está servindo de justificativa para essa absurda reforma que não tem a menor lógica para as outras que já passaram. Você lembrou da PEC do teto, da reforma da trabalhista e as privatizações que estão acontecendo, não é? Estão entregando o pré-sal, ativos da Petrobras, da Eletrobras, da Embraer, Correios, Casa da Moeda, até o Banco do Brasil, Caixa Econômica estão na lista, não é mesmo? Que 4 trilhões são esses? 1 trilhão 270 no Caixa do Tesouro Nacional, principalmente de 2 fontes. Uma parte aí é a arrecadação, que não pode ser gasta por causa dos limites da PEC do teto. Mas a maior parte aí são títulos emitidos além do necessário para pagar os compromissos da dívida. Formação do tal do colchão de liquidez. O dinheiro lá parado e a gente pagando juros. O 1 trilhão 130 ali no Banco Central é dinheiro que está remunerando a sobra de caixa dos bancos. Eu vou explicar isso daqui a pouco. E 1,5 trilhão em reservas. Até o FMI já falou que as reservas do Brasil são exageradas. Tá? Como é que pode os estados brasileiros estarem na penúria que estão? Vocês estão vendo aqui a situação do Rio de Janeiro. E o Tesouro Nacional com todo esse dinheiro em caixa. E ainda pagando juros sobre quase tudo isso aqui. Tá? Além desse dinheiro em caixa, o Brasil é a 9ª potência mundial. Nós temos petróleo, nióbio, minerais, terra agricultável, nós temos simplesmente tudo nesse país, não é? Então, não podemos aceitar essa enganação de cenário para roubar nosso patrimônio público e agora o nosso patrimônio social, que é o maior patrimônio social, que é a Previdência. Eu quero mostrar como é que essa crise foi produzida, tá? Vocês estão vendo essa foto aqui, ó, oficial, aqui, ó, foto
do Tesouro Nacional. Durante 20 anos, essa montanha azul aqui, superávit primário. O que é isso? Arrecadamos mais do que gastamos. Produzimos 1 trilhão de superávit primário. 1 trilhão. De repente, meados de 2015, derrubaram a economia. Sem que ocorresse aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Isso aí em relação ao superávit primário. Em relação à arrecadação da Seguridade Social. Todas aquelas fontes que estão lá no artigo 195 da Constituição, tá? Sem contar a parte do governo, que até 2016 o governo nem precisou dar a parte dele. Todo esse superávit aqui, ó, são contribuições pagas pelos empregados, pelos empregadores e por toda a sociedade nas contribuições sobre o consumo, pelas empresas, na contribuição sobre o lucro e sobre a folha. O governo, com o seu orçamento, só a partir de 2016 que começou a participar. E, aliás, eu vou até dar um parêntese aqui, quem fala em déficit nunca leu lá o artigo 195 da Constituição. Porque o artigo 195 fala da participação governamental e das contribuições sociais. Até 2015, só as contribuições sociais e previdenciárias deram conta e sobraram todo ano essas dezenas de bilhões de reais aqui, ó. De repente, em 2015 caiu muito, por quê? Por causa da crise fabricada, tá? Caiu aqui, ó, porque empresa quebrada contribui? Não. Desempregado contribui? Não. E ainda aqui houveram muitas desonerações. O próprio governo liberou muitos setores de contribuir, tá? E aí, a partir de 2016, precisou da participação do governo, dos orçamentos públicos. A arrecadação também, olha aqui, vinha historicamente subindo. Chegou 2015, queda livre. Sem que tivéssemos aqui nenhum dos fatores, tá? De 95 até 2015, apesar da produção do superávit de 1 trilhão que eu falei, olha o que aconteceu com a dívida. A dívida em 95 interna era 86 bilhões, em 2015 ela chegou a 4 trilhões. Então, o que fez a dívida crescer? Foi o gasto com a Previdência, como o Guedes está falando? Não, porque nós produzimos superávit primário. Quando a gente produz superávit primário, isso significa que arrecadamos mais do que gastamos com toda a manutenção do Estado e todos os serviços prestados à população, inclusive previdência, assistência, saúde, educação, etc. Né? A dívida pública tem crescido a partir dos mecanismos insanos da política monetária do Banco Central. E a prova está aqui. Enquanto produzíamos superávit primário de 1 trilhão, enquanto a Previdência produzia superávit que ultrapassou o trilhão, olha aqui o resultado do Banco Central. Resultado negativo, então, enquanto vínhamos produzindo superávit primário, o superávit primário compensava, mas mesmo assim, esse déficit nominal aqui estava sendo acumulado. Até que produziram a crise e olha aqui o déficit nominal. Olha aqui onde é que está a crise. O déficit está na Previdência, minha gente? O déficit está e sempre esteve no Banco Central. Aqui é quando a gente coloca junto com o déficit nominal o resultado dos juros, mostrando que o que produz o resultado nominal negativo é essa barra preta aqui, ó, dos juros, tá? Então, quais mecanismos que o Banco Central usa para produzir esse déficit? Vários. Com esse tempo curto, o que vai dar para explicar aqui, o mais escandaloso deles, a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Sobra dinheiro no caixa dos bancos. Por quê? Os bancos querem juros altos demais. Não tem pessoas e empresas com disposição de pagar aquele juro que é realmente insustentável. Então sobra. O Banco Central aceita esse depósito, entrega título da dívida para os bancos e remunera diariamente. O que essa operação provoca? Essa operação gerou dívida pública de 1 trilhão e 200 bilhões. Gente, isso é quase 20% do PIB.
Dívida pública que está sendo usada exclusivamente para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso é dívida para começo de conversa? Não. Isso é uma utilização errada da dívida pública, é o que a gente chama de sistema da dívida. O que mais? Gerou rombo de 754 bilhões de reais em 10 anos. O custo dessa remuneração da sobra de caixa dos bancos foi de 754 bilhões sem calcular a correção monetária. Se corrigirmos, está aí o trilhão que o Guedes quer. Não precisa arrebentar com a Previdência e com a Seguridade Social. Basta parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos. O que mais que essa operação faz? Produz escassez de moeda na economia. Porque esse volume brutal de 1 trilhão e 200, equivalente a quase 20% do PIB, fica esterilizada no Banco Central. E o que isso provoca, essa escassez de moeda? Provoca justamente a elevação da taxa de juros, tá? O juro de mercado no Brasil é alto por causa disso aqui, tá? Por isso que a Febraban publicou aí propagandas de páginas e páginas falando que o juro é alto porque os bancos pagam muito imposto, que o juro é alto por causa que as pessoas não pagam suas dívidas. Mentira, o juro é alto no Brasil porque o Banco Central enxuga essa montanha de 1 trilhão e 200. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central falasse: não vamos mais remunerar essa bolada, toma aí o seu trilhão, bancos? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro em caixa? Eles iam querer o quê? Emprestar. Para emprestar, o que eles teriam que fazer? Baixar o juro. O que seria da nossa economia irrigada com 1 trilhão e 200 a juro baixo? Acabou a crise. Acabou a justificativa para entregar patrimônio, acabou a justificativa para a reforma da Previdência, porque as empresas acessariam crédito, voltariam a funcionar, voltariam a gerar emprego e renda. Acabou a justificativa. Então foi para isso que essa crise foi fabricada, gente. A crise foi fabricada para isso, para gerar essa escassez, porque quando o governo chega e fala não tem dinheiro, ele encurrala as pessoas. Porque quando não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Por isso é que o povão está aí perdido. Quem não tem acesso a essas informações acha que não tem outro jeito, não é mesmo? Essas transparências estão disponíveis para uso livre, tá? Peguem essas transparências. Vai estar disponível na página da Auditoria Cidadã, CICEJUF, todas as entidades que estão aqui que quiserem divulgar, divulguem, porque a informação tem que chegar ao nosso povo. Porque diante dessa informação, vocês vão ver se o povo vai ou não vai para a rua se mobilizar. Não é? O que mais? A desculpa do Banco Central para fazer essa operação é controlar a inflação. Essa desculpa foi desmascarada em 2017. Nós tivemos deflação. Nós tivemos o IGP, que é o Índice Geral de Preços, foi negativo em 2017. Se fosse verdade que essa operação é para controlar a inflação, o que o Banco Central teria que ter feito em 2017? Teria que ter desovado moeda, teria que ter diminuído o estoque, tá certo? Mas o que aconteceu? O recorde dessas operações, 1 trilhão 230, foi em outubro de 2017. Então, os próprios dados desmascararam essa política. O que o Banco Central fez diante desse escancaramento aí da realidade? Correu e apresentou o projeto de lei 9248, que legaliza o depósito voluntário remunerado pelo Banco Central, que é o que ele já está fazendo com essas operações, tá? Vocês veem que tem vários links aqui para vocês lerem depois. Então, o déficit não está nem no que esteve na Previdência. O déficit está no Banco Central. Isso tem que virar um mantra, tá? O déficit está no Banco Central. Pode falar. É isso aí. Por quê? Por causa dos juros. Como é que o Banco Central produziu a crise? Em 2013, taxa de juros estava lá em 7% ao ano, a básica Selic. Ele aumentou essa taxa para 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,25. E quando chegou em 14,25, ficou lá mais de um ano, sangrando a economia brasileira, tá? E junto com isso, foi aumentando o volume das compromissadas, que atingiu 1 trilhão, tá?
Além disso, os prejuízos com swap cambial, que é ilegal, que é uma vergonha. O Banco Central garante a variação do dólar, o dólar estava 1,50, foi bater em 4, o Banco Central pagou todo esse prejuízo para os privilegiados sigilosos, porque nem o nome de quem faz esses contratos é revelado. E aí, qual foi o prejuízo de 2014, setembro de 2014 a setembro de 2015, quando estava aprofundando a crise? 207 bilhões de resultados negativos. Tá? Isso tudo, quanto é 207 bilhões? Um orçamento da educação e um da saúde juntos. Isso tudo saiu pelo ralo e não volta mais. Tá? Além disso, emissão excessiva de títulos. O Tesouro começou a emitir mais título do que o necessário para rolar a dívida. Tá? E mais, quanto mais? 500 bilhões a mais. Isso, gente, é para criar crise. Isso não é acaso. Tá? Então, essa crise ela foi fabricada. Nesse ano de 2015, a dívida cresceu 732 bilhões em 11 meses. O investimento federal foi menos de 10. Então, toda essa dívida foi para pagar juros elevadíssimos, remunerar a sobra de caixa dos bancos, swap e etc. Aqui estão os dados. O PIB vinha crescendo desde 2005, em média, quase 4% ao ano. O que acontece em 2015? Derrubam o PIB. Derrubam. O PIB cai quase 4%. Aí colocaram a culpa na questão política do impeachment. Aquilo foi o cenário criado. Todo mundo viu a causa do impeachment, qual que foi? No dia seguinte, o impeachment foi no domingo. Na segunda-feira, o Senado solta uma resolução de que aquela causa do impeachment não era mais uma coisa irregular. Gostando ou não, gente, da presidenta Dilma, todo mundo tem que reconhecer isso. Que aquilo ali foi uma coisa fake. Para quê? Para servir de cenário de crise política, enquanto o Banco Central estava fazendo isso aí, ó, derrubando a economia brasileira e criando a crise. Enquanto toda a economia definhando, o PIB caindo, as empresas entrando em falência, desemprego bateu recorde em 2015, 15 milhões de desempregados e mais quase 60 milhões de informais. O que aconteceu? Lucro dos bancos bate recorde. Banco produz riqueza? Não. De onde vem esse lucro de 96 bilhões em 2015 e mais uma provisão de 187? Essa provisão, gente, sai do lucro. Então, o lucro teria sido 300 bilhões. Num ano em que toda a economia definhou que o PIB caiu quase 4%. É evidente que existe aqui um mecanismo que transfere os recursos públicos para os bancos. E esse mecanismo é a política monetária que produz dívida. Que dívida? Dívida do sistema da dívida sem contrapartida. Então, numa análise sistêmica do que eu já falei até agora, o Banco Central produziu a crise com a sua política monetária suicida. Esse termo eu usei num artigo em janeiro de 2016. O Banco Central está suicidando o Brasil. Vocês podem encontrar no Google, porque a Gazeta do Povo publicou. Janeiro de 2016. Já tínhamos visto que a crise estava sendo produzida. Tá? E produziu. Com todos esses fatores que eu comentei. E aí, criada a crise está servindo para quê? Para justificar a PEC do teto, que deixa a dívida fora. Todo mundo aqui sabia disso? Que a PEC do teto congelou todos os gastos com a manutenção do Estado, todos os gastos sociais oferecidos à população, mas o gasto financeiro com a dívida ficou fora. Todo mundo, quem não sabia disso, levanta a mão. Ó, muita gente. Já valeu a pena minha fala aqui. Muita gente já sabe. Então, a PEC do teto, a emenda 93 que aumentou a DRU para 30%, a lei complementar 159 que repassa a emenda do teto para os estados, a reforma trabalhista. Qual era a justificativa da reforma trabalhista? Tem crise, se não fizer reforma, o povo não vai ter emprego. Está vendo como é que a crise está sendo útil para roubar os nossos direitos? Agora da Previdência, as privatizações. Vocês escutaram o ministro Guedes falando que ele quer privatizar tudo? Tudo. Por qual desculpa? Tem crise e tem que pagar a dívida. Então tem que entregar o patrimônio, tá? A dívida é fake, é criada pelos mecanismos financeiros do Banco Central e a crise
criada, fabricada para isso, tá? E não querem só isso tudo, não. Querem se apoderar diretamente da arrecadação tributária no esquema da securitização de créditos públicos. Tá? E autonomia do Banco Central. Para quê? Para o Banco Central ficar à vontade para continuar com essa política monetária suicida, sem ser incomodado caso venhamos a eleger um dia um presidente da República efetivamente estadista que chegue no Banco Central e fala: acabou a farra. O Banco Central tem que ser Banco Central do Brasil e não dos banqueiros. Quando colocamos os dados, os principais gastos federais em gráfico, olha aqui. Daí não sei se está dando para vocês lerem, essa reta verde aqui, ó, é o gasto com pessoal e encargos. Os servidores públicos que estão sendo fritados de privilegiados, estão aí, as pessoas estão tomando raiva de servidor público por causa dessa propaganda mentirosa que o governo está fazendo para empurrar essa reforma de banqueiros. Olha aqui, uma reta suave, tá vendo? Não tem nada de anormal no crescimento do gasto com pessoal e encargos. A reta dos gastos com a Previdência está um pouco mais íngreme. Por quê? Porque muita gente correu para se aposentar diante das ameaças de retirada de direitos com a reforma da Previdência. Olha aqui qual gasto que está desordenado, precisando ser disciplinado. É um gasto financeiro com a dívida, tá? Esse gráfico é o gráfico do orçamento, está aí no folheto que eu distribuí para vocês. Todo ano esse desenho aqui, ó, cerca de 40% vai para a dívida e a Previdência é alvo, porque é aqui que ainda tem mais recurso para tirar, tá? Olha as outras áreas, já esgotaram tudo. Então a Previdência é alvo, porque aqui ainda tem recurso. Eu depois quero que vocês acessem na página da Auditoria Cidadã, por que somamos juros com amortizações, tá? É outra coisa errada que fazem de contabilizar o juro como se fosse amortização. Somente uma parte do juro está sendo contabilizada como juros, tá? A maior parte do juro está sendo maquiada de amortização. Por quê? Para burlar o artigo 167, inciso 3 da Constituição, que proíbe pagamento de juro pagamento de juro e pagamento de outras despesas correntes com título da dívida. Então, o que acontece? Faltou dinheiro para a educação? Corta. As universidades estão inviabilizadas. Faltou dinheiro para tudo? Olha aí, cortaram pela metade o orçamento da ciência e tecnologia agora, inviabilizando a pesquisa no Brasil. Faltou dinheiro para a saúde? Olha o povo morrendo aí, sem tratamento e etc. E faltou, vocês já ouviram falar de alguma vez faltar dinheiro para juro? E juro é despesa corrente. O que fazem? Emitem título, pagam juro, que é despesa corrente, burlam a Constituição Federal e aí, para não parecer que está burlando, maqueia e contabiliza como se fosse amortização. Então a gente vai lá no CIAF, tem lá uma montanha gigante lá de amortização, e aí você vai lá e olha o estoque da dívida. Se tivesse amortizado aquela montanha, o que teria que ter acontecido com o estoque da dívida? Teria que ter caído. Aí você vai lá, montanha de 700 bilhões de amortização. E quanto que a dívida caiu? Não caiu, cresceu 700 bilhões. Evidente, né? Então, isso tudo está explicado com foto das tabelas oficiais, aqui nesse artigo, explicação, por que somamos juros com amortização. Por que eu digo isso? Porque se vocês saírem daqui mostrando esse gráfico, invariavelmente vocês vão encontrar pessoas que falam: ah, esse gráfico está errado. Essa Auditoria Cidadã, entendeu? E tentam nos desqualificar. Quem nos desqualifica não sabe dessa fraude. Está comprovada desde a CPI da dívida. O orçamento desse ano... Epa, meu tempo está esgotado. Então, eu vou deixar o restante. Vocês depois acessam... Não, gente, depois vai ter tempo para o debate, não é mesmo? Eu vou só passar bem rápido aqui as telas. Só quero parar em uma, que eu ia explicar o esquema fraudulento, que desvia.
eu só quero chegar nessa tela aqui, ó, em respeito ao que o Rosseto já colocou, só para complementar, a tabela que o ministro Rosseto estava mencionando é essa aqui, ó, que está na última página da exposição de motivos da PEC do teto, ó, da PEC da Previdência. Olha aqui, de onde vai sair o trilhão? Ele já disse. A maior parte aqui, ó, do regime geral da Previdência, está aqui 715 bilhões, mais 182 aqui, menos esse 27, que é a reduçãozinha de R$5 por mês de quem ganha um salário mínimo, só que não dizem que se for mulher vai ter que trabalhar 14 anos a mais, se for, né? Não dizem quantos anos a mais vai ter que trabalhar. Mas tá aqui, tá? Mais de 80% vai sair do regime geral de previdência social de quem ganha até 2 salários mínimos. Agora, para onde vai o trilhão? Isso que eu queria acrescentar. Na posse do novo presidente do Banco Central, dentro do auditório do Banco Central, o ministro Paulo Guedes deixou escapulir. Tá transcrito aí na primeira página do folheto que eu entreguei para vocês. Olha o que ele disse. Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Então, essa reforma, gente, está resumida aqui nessa tela. É tirar 1 trilhão dos mais pobres para entregar para os bancos, só que tem um detalhe. Esse primeiro trilhão aqui é só uma parte da capitalização. O custo de transição não foi informado até hoje, não é à toa que decretaram o sigilo de dados, porque na Argentina custou 1,36 PIB. Aqui no Brasil, isso dá mais de 9 trilhões. Tá? Mais de 9. O estudo da OIT, o ministro Rosseto já falou, o dano às contas públicas vai ser brutal, porque além do custo de transição, o rombo decorrente da queda de arrecadação vai afetar os cofres públicos e a capitalização nem pode ser chamada de previdência. É uma aplicação individual de risco, de elevado custo, porque ainda tem um custo de administração. Aqueles 8% do seu exemplo, você não vão ficar lá. Se a pessoa depositar lá 80, 800, o que for, depositar R$100 por mês, de cara, 15% no mínimo já é garfado, tá? Então, de alto custo de administração, sem garantia de qualquer benefício futuro, nessa modalidade de contribuição definida, sem proteção social, sem participação patronal ou governamental. Isso é uma violência, né? Eu vou pular lá para a última tela, e depois alguma coisa que não for dita, a gente complementa no debate, tá? O que nos move é isso aqui, ó, tá? O que move a todos nós, a auditoria cidadã, é essa injustiça social que existe no Brasil. A gente olha essa questão da dívida, a gente não gosta de dívida, não gosta de número, a gente enfrenta essas coisas chatas, porque essas coisas, essa dívida, essa chamada dívida, é essa pedra no meio do caminho aqui no Brasil. Tá? Nona economia mundial, temos a pior distribuição de renda do mundo, 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. Nós precisamos reduzir essa desigualdade. Essa PEC vai aprofundar, vai nos levar à barbárie. Tá? Agora, em 2018, os bancos bateram novo recorde de lucro, 100 bilhões. Mas o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina e a extrema pobreza, que já tinha sido varrida das estatísticas no Brasil, retornou. Nós temos que ter estratégias de ação. Temos que entender de política monetária, tirar o mito de que isso é para especialista. Temos que entender do modelo tributário, que não deu tempo de falar, mas é um modelo injusto, regressivo, não tributa a distribuição de lucro, remessa para o exterior, fortunas, heranças, etc. E trabalhador e pobre é que mais pagam aqui no Brasil. E sistema da dívida. Nós temos que entender disso, criar uma grande mobilização social consciente e exigir que a riqueza que existe aqui no Brasil chegue e se torne uma realidade na vida de todas as pessoas. Nós temos que sair do cenário de escassez. Escassez aqui no Brasil é cenário. É um cenário de um circo de terror
que nós temos que eliminar imediatamente. Muito grata. Acessem